Agora 9h36, vamos trazer um pouquinho de notícias de fora do Brasil agora, mas que tem repercussão aqui de alguma forma também. Bom dia, Fabrício Naitz. Bom dia, Lívia, tudo bom? Tudo bem, você? Tudo certo. Depois do encerramento da Olimpíada de Paris, a França deve voltar as atenções para o cenário político. Lembrando que o país ainda não definiu um novo primeiro-ministro depois das eleições legislativas no comecinho de julho. E o Fabrício tem mais informações a respeito dessa indicação do premier para a gente, Fabrício. Deve sair em breve. A expectativa era de que Macron lançasse o nome do primeiro-ministro, do novo primeiro-ministro francês, na metade de agosto, passados os Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos acabaram ontem, a Olimpíada, ainda tem Paralimpíada, é verdade, mas agora acabou a chamada trégua política que o Macron tinha pedido para todos os parlamentares, líderes políticos lá na França, depois das eleições legislativas, no comecinho de julho ali, na primeira semaninha de julho, a gente acompanhou aqui na Jovem Pan. Bom, nesse momento o clima lá na França é, digamos assim, de uma ressaca dos Jogos Olímpicos. Hoje Macron teve uma agenda bem tranquila agora pela manhã, parece não ter muita pressa para voltar a falar de política. Ele participou hoje cedo da cerimônia de 80 anos da liberação da polícia francesa depois da invasão nazista na Segunda Guerra Mundial e falou também para o jornal esportivo L'Équipe, isso ontem, logo depois do encerramento dos Jogos, o seguinte, que os franceses redescobriram que podem fazer grandes coisas juntos durante os Jogos Olímpicos. Por que o Macron falou isso? Porque ele é um presidente de centro. A prefeita de Paris, que é a Anne Hidalgo, é uma prefeita de esquerda. Agora, a governadora da região ali de Paris, que é a Île-de-France, a Valérie Pécresse, ela é dos republicanos, um partido de direita. Ou seja, a realização dos Jogos Olímpicos reuniu todos os espectros políticos da França para que pudesse acontecer e, de fato, aconteceu. O clima no país, por conta dos Jogos, é bom. Hoje saiu o editorial do Le Monde, o principal jornal francês, falando sobre o encerramento dos Jogos. E eles destacaram o seguinte, que as Olimpíadas deram 2 semanas de fervor e alegria para os franceses e depois de uma sequência política de declínio e xenofobia que deixou o país mais dividido do que nunca. Só que aí o Le Monde também levanta a seguinte questão, será que a França vai conseguir carregar esse clima bom para amanhã? Essa que é a grande pergunta que fica agora. Vamos lembrar aqui como é que ficou a Assembleia Francesa, a distribuição da Assembleia Francesa depois das eleições legislativas de julho. A gente tem essa arte separada? Temos a arte separada. Olha só, vai entrar aqui na nossa tela. Muito dividido, 577 assentos. O Novo Fronte Popular, que é o grupo de esquerda, teve o maior número de assentos, mas não conquistou aquela maioria absoluta para poder indicar, de fato, um primeiro-ministro, o que leva àquela indecisão, ou seja, o parlamento está travado. O governo Macron enxerga que esse parlamento é um parlamento mais de centro e centro-direita, mas só quem colocou um nome no jogo até o momento é o Fronte Popular de Esquerda, indicou a Lucie Castet, que era secretária de Finanças da Prefeitura de Paris. Macron não está muito afim de levar essa indicação à frente, o que pode trazer muita complicação. É um cenário bastante complicado. Por quê? Porque quem quer que assuma aqui a Assembleia Francesa, melhor dizendo, o cargo de primeiro-ministro e forme um governo lá na França, vai ter uma agenda bem apertada, muita disputa interna e vai precisar resolver para ontem o orçamento de 2025. Isso está muito atrasado, é uma discussão que está muito atrasada lá na França. A gente ficou aqui 2, 3 semanas falando só de Olimpíada, só de esporte, mas agora o Macron vai precisar de uma medalha de ouro aí, de um bom salto em distância para conseguir sobreviver no governo até 2027, que é quando acaba o mandato presidencial dele. Vamos acompanhar como se darão essas negociações, né? Amanda Klein, Diogo da Luz. Temos um impasse, né? A gente tem uma frente de esquerda que tem a maior parte da Assembleia, mas não a maioria, que não teve sucesso com a primeira indicação, não é a indicação mais favorável para Emmanuel Macron, que acredita, como disse o Naitz, que a composição o favorece, de maioria de centro, centro-direita. Vamos ver quem vai levar essa medalha de ouro, né? Olívia, eu acho que a França entra num momento muito difícil com essa política fragmentada, né? Porque por mais que você tenha um primeiro-ministro, e isso já foi vivido por outros países europeus, Espanha, Portugal, que tiveram muita dificuldade em determinados momentos, em períodos recentes de sua história, de formar o governo, porque antes Macron estava ali
reinando com o Gabriel Attal, que é um primeiro-ministro de sua inteira confiança, cotado para ser o seu substituto, o seu sucessor, e depois dessas eleições, que ele mesmo antecipou, essas eleições legislativas, por um lado, ele conseguiu evitar o pior, que seria a vitória da Reunião Nacional, que é o grupo de extrema-direita da Marine Le Pen. Mas, por outro lado, então, quer dizer, foi uma frente bem sucedida entre a esquerda e o centro de Macron, e a esquerda, liderada pelo principal partido, que é a França Insubmissa, do Jean-Luc Mélenchon. Só que na hora de formar um governo, é natural que o Macron queira alguém com quem tenha mais afinidade. Só que você tem esse cenário fragmentado que o Fabrício nos apontou. Então, assim, ou esse primeiro-ministro fica extremamente suscetível a um voto de desconfiança, então você pode ter um governo gerando muitos impasses e mais instabilidade para a França até uma nova eleição presidencial a partir de 2027, e se isso falhar fragorosamente pode, mais uma vez, fortalecer a Marine Le Pen e seus sucessores numa disputa em 2027, ou então a França passa a navegar em águas turvas até lá. Vejam a força do esporte olímpico, né? Passaram-se pouco mais de 2 semanas e todas essas questões foram deixadas de lado, e a França se uniu, não totalmente, porque houve uma politização, especialmente no início das Olimpíadas, mas ela passou muito mais tranquila, muito mais unida, sem dúvida. E o Macron agora tem uma situação inusitada, porque ele pode, se quiser, dar as costas à direita ou à esquerda, que basta um dos grupos com o seu centro minoritário que ele faz a maioria. Mas me parece mais provável que ele busque os mais centrados da direita e os mais centrados da esquerda e digam: vamos nós escolher um nome de consenso, porque assim nós teremos alguma governabilidade e todos terão alguma participação. Essa é a provável, mais lógica escolha que Macron vai fazer, se quiser que a França continue relativamente unida, como se mostrou nas Olimpíadas. Se não, vai provocar uma divisão, vai governar, mas vai governar com muitas críticas, com muita oposição daquela parte para a qual ele tenha dado as costas.